Pode ser, não? Vão? Tá gravando? Será que está me ouvindo? Valendo aí. Nós vamos conversar hoje com o Marco Antônio Rodrigues, diretor artístico do grupo Folias d'Arte. Pronto? Então vamos lá. Minha aproximação com o teatro. Se deu de uma forma absolutamente prosaica. Então está aqui o Marco Antônio Rodrigues, diretor artístico do Folias d'Arte, que vai conversar hoje com a gente dentro das nossas conversas no café. Marco, conta um pouco para a gente como é que se deu essa sua apresentação no teatro. Vale dizer que o Marco é santista, uma terra de tradição, a maior cidade portuária da América Latina, já conhecida no continente como a Moscou do continente, Cidade Vermelha. Fala, Marcos. Não, eu comecei a fazer teatro com muita gente, querendo fazer teatro amador na escola, porque tinha muitas meninas interessantes e, enfim, era um ambiente muito divertido. E aí tinha um festival de teatro lá dentro da escola e tal. Então eu entrei no teatro um pouco para me divertir. E aí fui ficando. Fui gostando, aí tinha um movimento de teatro amador na época era muito forte, era a época da ditadura ainda. E aí eu comecei a fazer teatro num grupo de lá, um grupo de teatro amador, que era um grupo importante na época. O teatro amador era tão importante de lá que quando tinha uma estreia, os críticos daqui se juntavam e iam todos para lá para ver o teatro que se fazia. Porque com a censura, existia uma censura que inclusive era uma censura visual, os riscos que o teatro profissional corria eram muito menores do que os que o teatro amador poderia correr. Então, na verdade, os autores como Dias Gomes, como Lauro César Muniz, enfim, entre esses grandes autores hoje renomados e tal, eles ficavam sempre muito gratificados quando os grupos amadores montavam os seus textos, porque a possibilidade de ir para a cena era muito maior do que no teatro profissional. Então isso gerava um interesse muito grande, né? Eu me lembro de uma estreia do TEVEC, que era esse grupo do qual eu fazia parte, uma peça do Jorge Andrade, que é uma peça que nunca foi montada profissionalmente, chamada As Confrarias. Nunca foi, até hoje é inédita profissionalmente. E baixou todo mundo lá, baixou a Renata Pallottini, baixou o Anatol Rosenfeld, baixou, enfim, o Sábato Magaldi. Esse povo todo ia lá ver as estreias. Enfim, existia uma grande mobilização em torno do teatro amador do estado de São Paulo. E esse grupo de Santos era um grupo muito importante. Aí esse grupo abriu lá uma inscrição, uma seleção, eu fui lá, me candidatei a entrar no grupo e entrei no grupo. E um dos espetáculos do grupo veio para São Paulo, depois já em 79, no fim da ditadura. E aí eu vim aqui para fazer uma temporada e acabei fui ficando até hoje. Fui meio sendo levado, assim. Mas pode-se dizer, por exemplo, que a tradição que teve Santos, para quem não é de São Paulo, a cidade de Santos tem uma profunda tradição no teatro paulista. Além do Marco Antônio, que é o mais jovem deles, é a terra do Plínio Marcos, é a terra da Pagu, é a terra do Sérgio Manberti, estou falando do Ney La Torraca, e é uma cidade de profunda tradição cultural. Quando eu abri o programa brincando que Santos era o Moscou da América Latina, é para dizer que Santos tinha uma vida cultural extremamente rica. Rica no que diria o Brecht, também nos portuários, não era só da elite da cidade. Esse clima influenciava a escolha do jovem, naquele momento, a procurar a atividade cultural como uma explanação, como uma forma de intersecção com a realidade? Então, a gente não tinha, na verdade, na época, você vivia a ditadura ainda era, em Santos, era particularmente rigorosa, né? Santos
ficou até não sei quando, ela não tinha prefeito, ela tinha interventor, porque eles não se arriscavam a deixar eleger um prefeito lá. Era uma das poucas cidades, porque é uma cidade considerada de segurança nacional pela ditadura, etc. Então é lógico que o controle era muito forte. Do mesmo jeito que o controle era muito forte, por ser uma cidade portuária, ter uma atividade sindical muito forte, também existia muito recrutamento do Partido Comunista. Então, no meio desse processo, eu fui recrutado pelo Partido Comunista, né? Quer dizer, uma coisa que me interessou e que interessava como forma de expressão. E o teatro era um instrumento importante. Eu me lembro que um pouco antes de eu vir para cá, eu montei o Capitães da Areia, do Jorge Amado, em 78, e que tinha participação de tudo que era movimento social. Os caras iam, viam ensaio, discutiam, se metiam, enfim. Era uma forma de expressão muito forte. E que ainda, dessa forma, a gente ainda conseguia se expressar. Além de tudo, tinha um maluco lá chamado Maurice Legiar, que era um animador cultural como poucos, ele criou um cineclube, e era um cineclube que reunia a moçada toda, a moçada estudantil. Então tinha sessões às sextas à meia-noite, de grandes filmes, e foi onde a gente tomava contato com Corações e Mentes, com Bergman, com uma porrada de coisa que formou a cabeça daquela geração, né? E que propiciava uma discussão muito forte. E o movimento estudantil era muito forte, né? O movimento estudantil disputava muito, inclusive no Estado e na União, na questão federal, a liderança mesmo do movimento estudantil. Quer dizer, existia uma perspectiva muito forte de construção de uma sociedade. E o teatro era muito importante dentro disso, justamente porque ele servia um pouco de, digamos, de pretexto para que as pessoas se reunissem, para que elas se manifestassem, etc. Então era uma coisa que fazia parte da vida da cidade, né? Principalmente da vida da moçada, né? Da molecada. E tinha já essa perspectiva de fazer um teatro que não tivesse vinculado só à sala de espetáculo, até porque Santos nem tinha teatro, Santos tinha uma rádio clube e tal. Então essa peça, por exemplo, que eu fiz, o Capitães da Areia, ela andou em tudo que é sindicato, ela andava na periferia, e ela sempre tinha muita gente, porque o Jorge Amado era muito querido, né, na época. Acho que o Jorge Amado foi um dos primeiros caras a capitular, né, da questão socialista mais ortodoxa e tal. E até então, se ele tinha capitulado já, isso não tinha chegado pra gente. Então ele era um exemplo, era uma coisa muito forte, essa perspectiva do socialismo nessa época. E tinha grandes lideranças políticas, né, que também capitularam, como o Nelson Fabiano, Marcelo Gatto, enfim, uma porrada de gente, o Cebola, enfim, gente que tinha sido torturada, tinha sido presa, gente que estava que animava todo esse sonho. Oswaldo Pacheco, uma porrada de gente, de lideranças importantes, né? Você vem para São Paulo, Marcos, quer dizer, no Brasil isso é uma tradição, o jovem, o artista, na sua província, vamos chamar assim, que é bonito isso, Santos não era uma província, mas na sua província, chega um momento que esse universo é tão pequeno que ele sai, e você chega numa cidade que é São Paulo, com todas as contradições. Como é que foi essa aproximação? Você sai de um teatro, tudo que você disse tinha uma função social muito declarada, dentro de uma sociedade extremamente politizada. Vale frisar aqui que a cidade de Santos é a única cidade que teve um prefeito cassado por ser próximo da esquerda, mas mais do que isso, por ser negro. É uma coisa que não é registrada na história brasileira. Como é que foi para você essa transposição desse clima para a cidade de São Paulo? E o que te motivou de alguma maneira, você disse, você veio por uma temporada e não voltou mais para Santos. Eu acho que Santos, quando eu cheguei aqui, Santos tem uma questão assim, que acho que forma muito a gente, que é Santos a gente vê o horizonte o tempo todo, né? O horizonte está lá. E quando eu cheguei em São Paulo, você não viu o horizonte. Isso dava um pouco de angústia.
essa coisa de ver o horizonte parece uma coisa meio babaca, mas eu acho que ela dava uma perspectiva realmente de sonho, que em São Paulo isso era muito mais duro, muito mais difícil e tal. Então eu nunca quis sair de Santos e eu nunca quis... aliás, na época existia uma coisa assim, todo mundo achava o teatro profissional uma bosta. Ninguém queria ser profissional de teatro. Eu nunca quis ser profissional de teatro. Então era uma coisa que ia acontecendo. Mas a gente nunca teve essa perspectiva que hoje, inclusive, arrebentar do teatro amador, quer dizer, na verdade a maioria das pessoas vai fazer o quê? Escolas de teatro e tal, porque no fundo, não tem escola de televisão. O cara quer ir para a televisão, né? A gente nunca tinha essa perspectiva. A gente tinha uma perspectiva muito mais comunitária fazendo teatro. Então alguns tinham essa formação como a minha, outros vinham também de uma participação de uma igreja católica, das JUCs, dessas coisas que eram movimentos importantes, né? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu meio continuei a fazer teatro amador. E eu acho que continuo a fazer teatro amador até hoje. A perspectiva do teatro, para mim e pra gente aqui, porque não sou, por exemplo, no Folias não sou só eu que é de lá, né? A Renata é de lá, a Renata Zanetta, o Dagoberto Feliz. Porque tem uma coisa que diz que santista sempre anda em bando. Então, acho que a perspectiva de nenhum de nós sempre era essa. Era uma coisa meio romântica e acho que continua a ser. Isso dava uma certa liberdade, porque a gente não ficava se submetendo a ficar fazendo carreira para televisão. E o Teatro de São Paulo, por sua vez, como não está submisso à questão da televisão, ele também tem uma perspectiva muito mais instigante, de estudo, enfim, uma coisa mais humana do que o teatro do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, num canal foi duro porque faltava o horizonte, no outro canal foi bom porque também em São Paulo você não tem a coisa da província, que Santos nessa época já tinha virado uma coisa meio provinciana, no sentido do pensamento medíocre das pessoas, das pequenas disputas, sabe, dos pequenos grupelhos. Parece que no fim da ditadura isso tudo foi ficando mais mediocrizado, né? Em São Paulo não, São Paulo as coisas aconteciam e tal. Então mesmo esse tempo que a gente estava lá em Santos, a gente já toda hora estava aqui em São Paulo, vendo a companhia do Otton Bastos com a Marta Overbeck, que faziam os puta trabalhos, o Guarnieri, que fazia ponto de partida, essas coisas todas. Quer dizer, por mais que a gente estivesse em Santos, o referencial artístico, cultural e político era São Paulo. Porque em São Paulo existia essa luta que animava a gente lá, né? Porque os grandes artistas tinham... mas a gente também não considerava eles profissionais, a gente considerava uma outra coisa, não sei exatamente o que era. Mas aqui quando você chega, você funda um grupo, você continua fazendo como ator, você se agrega a alguma companhia. Essa genealogia é interessante porque no Brasil a nossa formação, por mais que a gente estuda, ela tem um lastro autodidata, e que é interessante resgatar isso, ainda mais no teatro que é tão recente, publicações de estudo e tal, etc., que era quase uma tradição oral, né, de conhecimento, para que os jovens comecem a entender isso. Você entrou numa companhia ou num grupo com o espírito de Santos, ou se foi fazer uma outra atividade que te permitisse fazer teatro? Então, eu continuei com esse povo que veio para cá, que hoje em dia é um povo que se desgarrou e tal, e alguns é gozado, porque o que aconteceu no Brasil é uma capitulação tão séria daquilo que era o Partido Comunista, né, que eram os comunistas. Eu acho que hoje em dia não tem... pior do que fascista é comunista arrependido. Comunista arrependido é que nem esse Goldman, né? Esse parece eu fiz campanha para esse cara, na época que eu era jovem, estudante. Hoje ele parece um cão raivoso em cima
do Lula, em cima é o cão mais raivoso de todos, né? Então esses caras que vieram, do qual eu fazia parte desse grupo, viraram os cães raivosos que hoje tentam interferir no processo do teatro paulistano. Então não gosto nem muito de falar deles, mas no começo eu fiz parte desse grupo, que era um grupo egresso de lá, estava aqui, e depois aí eu me casei, tinha uma filha e tinha que viver. E aí eu comecei a administrar teatro. Aí saí administrando teatro, fiquei muitos anos administrando teatro. Na sequência também veio o Zeca, né? E aí o primeiro trabalho que eu tive aqui foi... tinha Humberto Magnani, que foi um puta padrinho, e até hoje, né? E o Humberto ficou meu amigo e tal. Eu falei, tinha um projeto aqui que a Funarte fazia, Fundacem, Inacem, enfim, na época era SNT, Serviço Nacional de Teatro, que era um projeto importante, que era o Mambembão e a campanha de popularização do teatro, que hoje virou esse lixo também. Que existe aí há 30 anos e hoje com cara de lixo. Aí o Humberto pegou e falou, estou precisando de um cara para dirigir uma Kombi no Mambembão. Eu nem conhecia São Paulo, mas eu precisava da grana. Aí eu peguei e fui dirigir a Kombi no Mambembão. E era assim, eram grupos que vinham do Brasil inteiro que se apresentavam em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. E aí disso eu fui administrar, e fui administrando coisas para o Humberto Magnani, que era o cara que conseguiu assim, me ajudar muito, né? E fiquei administrando teatro muito tempo. Aí fiquei amigo, nessa coisa de administrar, fiquei amigo do Plínio Marcos, porque eu estava administrando uma peça dele, né? Eu nem conhecia o Plínio em Santos. Aí tinha um povo de Porto Alegre aqui fazendo um negócio chamado Jornada de um Imbecil até o Entendimento. Não tinha quem administrasse, eu fui lá administrar, o Plínio ia lá vender os livrinhos dele todo dia, isso aí acho que era 79 ou 80, a Barrela estava proibida, aí ele estava juntando um bando de gente para fazer a Barrela proibida no TBC. Aí me convidou para fazer o Garoto, e aí a gente fazia umas sessões no TBC aos sábados à meia-noite. Então entrava aquele povo naquela salinha que cabia 100 pessoas, baixava a porta, a gente fazia o espetáculo e ficamos fazendo assim uns 2 meses. Aí o Iberê Bandeira de Melo, que é também de Santos e que é um grande advogado, e era um cara que lutava muito contra a censura, e um advogado de presos políticos, um cara que continua até hoje, um cara bacana, e que era muito amigo do Plínio, conseguiu a liberação da Barrela. Aí eles montaram a Barrela e constituíram o bando. Quando eles montaram a Barrela, eu já estava administrando um outro negócio. Aí eu não pude fazer no começo. Aí na sequência esse trabalho acabou, o Plínio me chamou para ir para lá, para o bando. Aí eu fiquei 2 anos no bando. O bando que era um grupo que era muito legal, porque o Plínio defendia que a gente não podia receber dinheiro governamental. Então a gente não recebia um tostão, a gente recebia o dinheiro da bilheteria. E a gente distribuía uns papeizinhos na rua. A gente distribuía, que chama flyer hoje em dia, na época chamava filipeta. Hoje em dia chama flyer, sinal dos tempos. Mas a gente distribuía 100 mil filipetas por semana. E a gente alugou o Teatro Taíbe, que é um teatro de 475 lugares. E a gente lotava o Teatro Taíbe todo dia com aqueles papeizinhos, porque o cara pagava R$5 ou alguma coisa assim, né? E aí aquele grupo foi ampliando o grupo, até que o grupo montou uma peça chamada Jesus Homem, eu fazia o Judas, foi a segunda peça, e o grupo nessa época tinha 38 atores. Então dá para imaginar o que acontece com um grupo de 38 atores que vive da bilheteria, né? A situação era absolutamente caótica do ponto de vista econômico, a ponto da gente fazer um acordo com o bar da esquina e pelo menos garantir o almoço para todo mundo, nas piores épocas. Então a gente pelo menos tinha um almoço garantido, um PF que era pago pelo grupo, com muita dificuldade. E isso durou 2 anos. Porque o Plínio era um grande animador, era um cara que conseguia fazer com que a gente se animasse. E depois, e eu sempre achei que a experiência de grupo, e continuo a achar até hoje, é uma experiência muito difícil, né? Mas a minha, quer dizer,
eu sempre trabalhei com grupo, a não ser quando eu administrava. Aí depois acabou o bando, aí eu continuei a administrar, fiquei administrando muito tempo ainda, e até que eu cansei de ser babá de maluco, porque era babá de maluco mesmo, porque eu administrava grandes companhias, né? Jô Soares, Fagundes, esse povo todo. Tônia Carreira, Paulo Tran. Aí eu resolvi, depois as crianças cresceram um pouco, aí eu achei que já dava para arriscar algumas coisas, aí eu parei de administrar. Mas entrei na Funart. Funart, não, na Fundação. Só alguma coisa histórica para quem também não é de São Paulo. O Taíbe é o teatro que é da Associação Israelita, dos israelitas de esquerda, que fica na Bela Vista. É um teatro que teve importância fundamental nesse Bela país, Vista, não. no Bom Retiro, culturalmente. E é a casa do povo. É a casa do povo e que hoje, historicamente, está abandonado. Essa experiência do Plínio, eu acredito que foi a única experiência dele de grupo e que é interessante resgatar. O Marcos não falou bem, de serem os famélicos, além de tudo com alto princípio anárquico, mas que dava certo, os espetáculos davam resultado. Dessa trajetória, Marcos, aí você vem e, vamos dizer, faz algumas direções avulsas, que eu estou chamando isso de avulsas. Você não tinha um grupo constituído, você tinha um pessoal que trabalha junto com você, que vai dar origem para a gente chegar em hoje e tentar discutir a atualidade. Essa passagem, como é que dá? Tem um espetáculo histórico que eu lembro desse grupo, que é o Enki, o Gnome, que era um infantil. Interessante também essa coisa do Marco, ele vai falar um pouco, é que ele foi um dos grandes diretores de teatro infantil aqui em São Paulo, no Brasil. Conta um pouco essa passagem. Então, aí eu comecei a fazer teatro para criança porque porque eu tinha 2 filhos, né, numa idade X, e aí isso me animava muito, fazer teatro por conta deles. E eu administrava o Procópio Ferreira, que era dos irmãos Tacla, do Habib Tacla e do Jorge Tacla. Então, uma vez aí, e a gente queria fazer alguma coisa artística, né? E o espaço que sobrava era no teatro para criança, então juntava uma coisa com a outra. Então, eu, a Carolina, que era a mãe das crianças e tal, e o Matias, que era um produtor que trabalhava na Petesp na época, a gente resolveu constituir um núcleozinho e a gente começou a fazer, a primeira coisa que a gente fez deu muito certo, que era o Menino Maluquinho do Ziraldo. Então, que é uma das primeiras montagens adaptadas do Ziraldo. É a segunda montagem, né? Tinha tido uma que não deu muito certo e aí foi feito essa, era uma adaptação minha e isso ficou 1 ano em cartaz. E super lotava o teatro, a gente fazia 3 sessões no fim de semana abertas para público e aí ainda durante a semana fazia para a escola. A gente nunca esperava aquilo. Foi um troço que aconteceu. E isso aí deu um impulso para continuar. Então a gente fez outras coisas do Ziraldo. Eu fiz O Menino Mais Bonito do Mundo, que também é dele, O Pequeno Planeta Perdido. E aí apareceu esse texto, que era um texto chamado Gnomos, que foi um texto que ganhou o 3º prêmio do concurso de dramaturgia do Serviço Nacional de Teatro. E eu peguei o texto, achei interessante e a gente ficou 2 anos tentando montar. E ninguém achava aquilo muito interessante. Porque nessa época esse núcleo tinha se desfeito, esse núcleo, assim, que era eu, Matias, a Carolina, eu tinha me separado da Carolina, então estava meio desgarrado. Enfim. Até que eu fiquei 2 anos, assim, propus para o Marco Rica, que na época tinha o Teatro do Bexiga, ele, o Cacá, o Lima, tinha o Teatro do Bexiga, acharam aquilo meio desinteressante, até que propus para o Matias topou, embora a gente não tivesse mais a Clara Luz, a gente fez e foi um grande sucesso. E foi nessa época que a gente, isso é
1990, por aí, que começou a juntar, assim, nuclearmente as pessoas que hoje ainda estão juntas, né? Quer dizer, a Renata fazia a URGS, depois a Nani veio, aí acho que a Patrícia veio na mesma época também. Enfim, as pessoas que são a base do Folias. Nos anos... isso é 1990, mais ou menos. E essa foi a última coisa que eu fiz em teatro para criança. Até porque teatro para criança, se o teatro adulto é muito difícil, para criança é duplamente difícil. Duplamente difícil, porque tem que ter muito mais qualidade do que o adulto, porque a criança tem uma resposta imediata para as coisas que ela vê, né? E segundo, porque se o teatro no país é considerado uma atividade absolutamente desimportante, imagina o teatro para criança, né? Quer dizer, então você tem dificuldade de espaço, você tem dificuldade de divulgação, você tem dificuldade... E hoje em dia, pelo que eu vejo, é muito pior. Porque na época ainda tinha crítica, ainda tinha encenadores interessantes que trabalhavam. Roberto Lage trabalhava muito, fazia grandes espetáculos. O Capella trabalhava muito, fazia grandes espetáculos. Você tinha até uma associação para teatro para infância e juventude, que era muito atuante. Você tinha, enfim, um movimento mesmo de dramaturgia que era interessante. Hoje em dia não tem nada, virou terra arrasada, né? Então, na época, era estimulante fazer teatro para criança. Hoje em dia é uma coisa horrenda, né? Eu não sei porque eu não acompanho, porque os meus filhos cresceram, enfim. Tenho mais interesse em acompanhar, mas o que eu sei parece que é desastroso, né? O que existe. Depois do ENC, você faz um espetáculo adulto que vai pra gente chegar no Folias rapidinho, que é o Ressuscita-me. Não, antes eu fiz um uísque pro Rei Saul. O uísque pro Rei Saul, mas eu digo, ainda é um núcleo pequeno. No Ressuscita-me já tem a Nani. Tem a Nani, tem a Pata. Tá? Quem mais tem? Tem o Nelsinho. Tem o Nelsinho, tá aí também. Tem o Gil. Tem o Gil. Tem a Sarida, Tem a Sarida. que vai e vem, mas enfim, tá por aí. O Ressuscita-me, o texto era de quem, ó? O Ressuscita também era um texto do Rodolfo Santana, que é um chileno, ou venezuelano. É venezuelano. Venezuelano. Que eu que traduzi, né? Porque era uma coisa que a gente achava interessante. E que foi um fracasso estrondoso. Eu adorava o espetáculo, eles que fizeram eu acho uma bosta, mas eu adorava. Era cheio de truque, tinha uma moto que descia de lá de cima. Vamos esquecer, amor. Vamos esquecer, amor. No fundo, a gente pode dizer que não era uma... Não, mas tem uma coisa que eu acho que é legal aí, Maia, que é assim, que é um dos caras que ajudou, acho que esse movimento de teatro de grupo, que é meio, que hoje é importante, que era o César Vieira. O César Vieira foi um dos primeiros caras que chegou na gente e falou assim, ó, eu tenho um texto, é um grande clássico da dramaturgia brasileira, tinha sido feito pela Glaucio Rocha e tal, tinha sido um grande sucesso, tinha tido 1000 montagens, e ele chegou para mim e para Renato e falou assim, ó, queria que vocês fizessem, para fazer um projeto do FDE e tal, do Fundo para o Desenvolvimento da Educação. Então foi um cara que na época acreditou que era legal e tal, e esses caras são importantes, né, porque... São É fundadores. o cara que anima a gente a fazer, né? Um cara que eu acho que é muito legal, assim. E depois do Ressuscita teve um encontro, e que é um espetáculo que não é do Folias, ainda é da Clara Luz, né? Mas que no fundo até os próprios integrantes do Folias registram que isso é a fundação do Folias, que é o Veraz. Uhum. Por que fundar um grupo? Então, eu acho que o negócio de fundar um grupo, eu sempre achei que esse negócio de grupo é um treco difícil, porque é um casamento de muita gente, né? E um casamento de 2 já é uma coisa difícil, um casamento de muita gente é mais difícil ainda. E agora, aonde que pode ter uma perspectiva ideológica e comunitária, se não no grupo?
aonde que você pode viabilizar o trabalho que você quer fazer, quer dizer, que cada um de nós queria fazer, livre das amarras comerciais, profissionais, publicitárias, etc., senão no grupo. Então, o Veraz falava disso, né? Que a adaptação é sua, era um pouco, e faz exatamente 10 anos, eu acho, Veraz que tudo é mentira. E ele começa falando disso, porque é um texto que fala do quê? Fala do começo do teatro profissional, né? Porque é uma trupe que se junta, é um texto do Théophile Gautier, acho que é do século XVIII, e que dá uma grande peste na Europa. Os caras antes trabalhavam individualmente, os artistas trabalhavam individualmente, e por conta dessa peste eles são obrigados a se juntar, né? Porque eles não têm mais espaço nem trabalho, e se juntam, se colocam em cima de uma carroça e saem fazendo espetáculos. Os caras não sabiam ler nem escrever, a nobreza também estava arruinada, então a nobreza, aí aparece um nobre que vai ficar contando a história da peça, mas eu acho que é importante isso, é importante porque ali era o começo do teatro, o começo desse teatro mambembe e de um teatro que a gente queria fazer que juntava a cultura erudita e a cultura popular. Por isso eu estava falando do nobre, porque o nobre é o sujeito que sabe ler e escrever, mas que também não entende nada da vida. Então ele junta uma coisa com a outra, né? E eles acabam se reunindo e saindo pelo mundo. E tinha uma coisa interessante, que era desse teatro da época, que eles juntavam, eles combinavam que eles iam guardar a grana, tirar a grana da sobrevivência do dia a dia, o resto eles enfiavam num cofre, né? E só no fim da temporada, depois de um ano, o contrato deles era de um ano, eles abriam o cofre e dividiam a grana. Então era um pouco a origem do teatro. E foi legal, eu acho que foi legal porque a gente juntou um bando de gente, era uma experiência maluca, porque aquela carroça pesava não sei quantas toneladas, e a ideia da gente era fazer na rua. E a gente conseguiu fazer ainda bastante, embora fizesse em 2 teatros, e acho que é gozado como ele virou uma referência e quase ninguém viu. Todo mundo achava aquilo do cacete e quase ninguém viu, porque ninguém ia ver. Era um fracasso, o maior fracasso, sucesso do teatro brasileiro. Pelo que você conta do início, pela tua trajetória, quer dizer, quando funda um grupo... Aí, desculpa, mas aí é importante, porque aí vem você, o Dagoberto, né? A Nani, a Renata, a Patrícia... Na época o Bandeira. O Bretas, que fez o Otelo, o Paulinho Bordim, que faz o Otelo, e que 10 anos depois vão se juntar para fazer o Otelo. E fora esse núcleo, ou melhor, o fundamental é que esse núcleo se mantém e vai se ampliando a partir daí. Né? Para quê? Não sei, mas... Veja bem, a perspectiva, é interessante a gente frisar isso, a perspectiva, então, primeiro, de ter um grupo é a da liberdade do trabalho, né? E a possibilidade de uma autonomia para estabelecimento de um programa, vamos chamar assim, na falta de outra palavra, ideológico estético, ou melhor, estético ético. Isso é o fundante num grupo, para ele começar a criar raízes de uma cultura que ele dê continuidade e tenha alguma importância no cenário onde ele tenta interagir? Eu acho que é isso e a indignação. A indignação é que move essas pessoas, que junta essas pessoas, que alimenta essas pessoas. Eu acho que um grupo sem indignação, ou uma pessoa sem indignação, ela não consegue produzir artisticamente nada de interessante. Então eu acho que a indignação faz parte desse compromisso aí. Essa indignação, para entrar agora como diretor, há um estereótipo, para não usar uma palavra pior, de que a partir da fundação do Folias, de alguma maneira, ele se caracterizaria por ser um grupo com uma forte tendência popular nos seus textos, com uma não limitação de encarar as questões também erudita, com uma profunda
veia escatológica e já houve crítica de uma exacerbada hipérbole construtiva em cena. Como é que você vê isso? De onde vem isso? Por que vendo a tua trajetória passada da cidade de Santos, como é que localiza isso? Com as pessoas que foram encontradas, dá para entender um pouco? Quer dizer, como é que vai formando isso, que não é um estilo, porque, como a gente sabe, estilo é uma coisa amorfa, quer dizer, mas como é que vai formando uma opção ética, estética, que passa por isso, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, se a gente observar a vegetação brasileira, a gente vai ver assim, toda essa exacerbação, todo esse barroco, toda essa mistura de coisas. Se a gente olhar a população brasileira, a gente vai ver isso o tempo todo, essa mistura, e a gente vai ver uma perspectiva de um país e de uma nação que quer se constituir, ou seja, que não existe ainda e que, portanto, por não existir enquanto tradições, etc., etc., ela pode correr riscos, né? Então, eu acho que o que o Folias tenta fazer é reunir aquilo que foi desunido lá atrás, em primeiro lugar, ou seja, manter a tradição, né? Que é um pouco a perspectiva do Verás que tudo é mentira, porque esta separação do teatro de prosa, da música, da dança e tal, ela se dá por uma intenção, por uma intencionalidade. A gente tenta reunir isso tudo, o circo, o teatro, a música, enfim, todas essas coisas. E lógico que a cara disso é a cara do que se chama hoje de grotesco, de hiperbólico, de esperpêndico, que é uma outra coisa que já foi chamado, de barroco, né? Mas eu acho que essa mistura de coisas é que aqui não existe gênero puro. Se não existe gênero puro, quer dizer, se estamos todos misturados, e essa é uma característica fundamental e fundante da nação brasileira, o teatro tem que refletir isso. O teatro tem que ser isso, como perspectiva. O que te dá muita liberdade. Então, acho que o teatro que a gente tenta fazer aqui, ele tem essa perspectiva de ser essa mistura de coisas e que, ao mesmo tempo, tem a compreensão da diversidade da diferença do outro. E da diferença que pode se amalgamar, né? Então não é um respeito babaca. Se disputa muito na cena mesmo o que pode nascer de interessante. Mas se sabe que ela tem que ser a resultante dessa vegetação de você olha e tem 200 mil tipos de samambaia ao mesmo tempo. Onde o verão, o inverno, a primavera e o outono estão misturados e não podem ser distinguidos. Onde você tem um território imenso desse onde se fala uma língua só. Né? Isso tudo são características muito específicas, geográficas, históricas e políticas do país. E a arte tem que refletir isso. Posto isso que você falou, Marcos, é interessante a gente tentar conversar, até por você ser diretor, ter tido essa experiência de ter convivido na Escola de Moscou de Arte, ter passado agora uma temporada na Europa, 6 meses na Universidade de Coimbra. Posto isso que você falou, que o teatro, de alguma maneira, do Folias, ele é resultante, quer dizer, da própria situação geográfica e política onde ele está. Qual é a gramática, então, que poderia, de alguma maneira, fundar uma tradição teatral no Brasil, como instituição? Não estou esquecendo que a gente já tem genealogia. A gente sempre esquece isso, por mais que gostemos ou não. Tem Martins Pena, tem Arthur Azevedo, tem João do Rio, tem... ou seja, tem toda a nossa tradição, o Vasquez, tem... Mas como é que é essa gramática, então, numa sociedade que a todo momento estão nos dizendo que nós temos uma cultura transplantada? Como é que ela se funda, essa gramática? Como é que ela pode se fundar, essa gramática da cena, que passa pelo ator, pela dramaturgia, pela encenação, para que ele se constitua uma instituição? Ele venha a se constituir uma instituição. Obrigado. Então, mas eu acho que tem várias coisas aí que eu não sei nem precisar direito, porque eu não sou um teórico e, na verdade, também virei diretor de teatro muito mais por enxerimento e carência do que por formação acadêmica ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que tem vários níveis do mesmo jeito que se fala dessa genealogia
nesta genealogia também tem, o teatro brasileiro é formado pela influência russa muito forte, o teatro contemporâneo, muito trazida russa ou do leste europeu, né? Influência do Ziembinski, influência de... Eu não vou lembrar de outros poloneses, mas tem outros poloneses importantes, porque só o Ziembinski entra para a história, mas tem outros. O Kuznets, que é russo, que vem para cá, né? Os italianos da Versa. Isso, e aí, os italianos, né? Todos, com esta influência muito forte stanislavskiana, né? Quer dizer, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente recebeu essa estrutura gramatical que forma o teatro contemporâneo stanislavskiano, não pela linha americana, porque o Stanislavski, no fim da vida, ele tem muito problema de saúde dos filhos e tal, e ele vende a obra toda dele para os americanos, e aí tudo isso vem com uma cara de Hector's Studio para outros lugares do mundo, mas para cá isso fica salvaguardado por uma tradição genuína que é trazida pelos italianos e pelos russos e enfim, pelos caras do leste europeu, e que é muito diferente, aquilo que é o Stanislavski mesmo, que é muito mais científico e muito mais dialético do que o psicologismo que é imposto pelos americanos naquilo que está, por exemplo, na televisão brasileira, etc. É muito diferente uma coisa da outra. Isso é muito importante no nosso teatro, eu acho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acho que o teatro contemporâneo conseguiu se livrar de uma tradição, que é a tradição portuguesa, porque até a Segunda Guerra, a prosódia, inclusive, era portuguesa, né? O ator brasileiro falava como português e tal. Ele funda uma outra coisa. E essa mistura dá uma coisa que eu acho que é interessante, que ainda está no começo, mas que eu acho que a experiência de grupos é importante. Porque você não tem essas autoridades hierárquicas que você tem em outros teatros, né? A dramaturgia aqui se constrói junto com o ator. A encenação se constrói junto com o dramaturgo. Né? Não estou falando de teatro colaborativo, a gente sabe que existem as várias funções aqui, mas elas se misturam e a obra é muito mais coletiva, a obra é de todos, e isso é que permite a sobrevivência do teatro de grupo, porque aquilo não é autoral, não é de um, não é de outro, é de coletivos. E essa experiência nova que eu acho que o Brasil traz um pouco para o mundo, né? E que isso é muito presente hoje. E eu acho que essa é uma tendência. Não sei se responde muito isso, mas... Agora, eu acho que ao mesmo tempo a gente retomou essa tradição, porque é gozado, né? Quando eu comecei a fazer teatro, tinha muita coisa do Grotowski, não sei o quê, e as pessoas falavam do Grotowski, como se, ou do Barba, hoje, como se fosse uma coisa anti, não sei o quê. Se falava do Brecht como uma coisa anti-Stanislavski, quer dizer, se tentava esses compartimentos aí. E aí a gente vai ver que existe um fio de tradição. O Grotowski se refere o tempo inteiro ao Stanislavski. Ele diz que ele continua o trabalho do Stanislavski. O Barba, claramente, continua o trabalho... Estou falando da coisa do mundo, né? Daquilo que são as coisas do mundo aí. O Barba continua o trabalho do Grotowski, né? Agora, na base disso tudo está o Stanislavski. Detalhe, o teatro do Stanislavski se desenvolve, curiosamente, dentro de um episódio que se tenta apagar também, né? Que é a Revolução Socialista, né? É aí que ele desenvolve, que o seu trabalho, a sua estrutura se desenvolve, a sua sistemática se desenvolve a partir daí. Porque é fundamental a questão da análise, da análise factual que o Brecht e o Stanislavski trouxeram, e eles são muito próximos aí. Então acho que o teatro brasileiro tem essa característica de misturar tudo, né? Aqui não existe gênero puro. Pode-se dizer que é um pouco a tradição do Oso, que se come, deglute... Se come, deglute e caga o que não presta. Basicamente, no Folias, quer dizer, a gente vendo de fora, estou fazendo esforço, isso está no artigo da INA,
há uma profunda tentativa de, por uma narrativa que a gente poderia se chamar épica, em nível brechtiano, e por um resgate, né, ela usa muito esse termo, um resgate do Stanislavski para a esquerda, até porque, como você falou, o panorama do Stanislavski se dá em meio à Revolução Russa. A gente tenta apagar isso. Isso é pertinente a gente ver isso, por exemplo, numa estética e numa ética de trabalho dentro do Folias, por exemplo, nos trabalhos do Folias. Você acha que é flagrante isso? É uma tentativa de se procurar? Eu acho que sim, eu acho que o tempo todo está procurando isso. A Iná fala uma coisa que é interessante, fala assim, a gente não cumpriu nem a primeira pauta do teatro do século XX aqui. A primeira pauta é o quê? Onde é que começa a se constituir esse teatro? Nos coletivos. O que é o Teatro de Arte de Moscou? É um coletivo. Um coletivo com várias interferências. Então, o teatro de grupo é o teatro que está cumprindo essa pauta do início do século XX. E que foi abortada, né, no Oficina, no Arena, etc., no Opinião, pela Revolução. E que está sendo retomado 30 anos depois. E a perspectiva é fundamentalmente ética. E a ética é que define a estética, para o Stanislavski. E a mesma coisa você vai ver no Brecht. Na minha opinião, né? Então, pode ser que seja meio poliana isso, mas eu acho que o que está se fazendo é realmente retomar uma tradição para poder promover uma ruptura. E eu acho que é isso que a gente tenta aqui. E não só aqui, mas no movimento de grupo que você vê em muitos lugares e tal. E que é muito difícil, né? Muito difícil porque esta convivência tem uma história que é conhecida do Stanislavski, mas ele já era muito experiente quando constitui o Teatro de Arte de Moscou, e a gente só conhece Stanislavski aqui, mas lá na Rússia, quando o cara fala de Stanislavski, ele fala de Stanislavski e Nemirovich Danchenko, que é o grande articulador, que é dramaturgo, que é encenador também, que é o Quatro. E eles funcionam quase como um duplo inverso. Então, eles se conhecem, eles querem constituir o Teatro de Arte de Moscou, e tem um episódio conhecido na mitologia do teatro, que é, eles fazem uma reunião de 16 horas num bar, e durante essas, sem parar, 16 horas, onde eles definem tudo que vai ser a constituição ética do Teatro de Arte de Moscou. Né? Quer dizer, num canal a gente não fez a reunião das 16 horas aqui, mas o tempo que a gente perde tentando conversar sobre as questões, tentando superar as crises, tentando definir as posturas e tal, tá claro que isso é muito mais importante até do que o tempo que você fica exercitando uma coisa estética e tal, porque isso é o que vai definir a obra. Só para não vamos tentar definir que isso é função do filósofo, não são filósofos. Mas vamos só tentar dizer quais são esses pontos da ética. Quer dizer, quem lê um pouco Stanislavski, principalmente os últimos escritos dele, né, inclusive ele tem uma coletânea dele que chama Ações Físicas e Ética, né, e Disciplina Ética. Como é que é isso? Só para que fique mais claro, o que é ética? Senão fica parecendo, para aquele que está vendo, o leigo, que nós estamos falando de um puritanismo jesuítico, de andar de sandálias, de ser abnegados, olhos verdes, vegetarianos. Como é que é visto essa ética? Quais são pontos fundamentais que fundam essa ética? Que é suporte da estética? Acho que o fundamental para ele falar assim, a obra é que é a Bíblia. Mais ou menos assim, a obra determina a vida se você quer aquela coisa que ele fala, que assim, que soa até meio piegas, assim, não veja a arte em você, mas você na arte. É um pouco essa inversão que é a grande versão que fica promovida por ele, porque até então, no teatro do século XIX, é o teatro do quê? Da diva, da estrela, né? Tá tudo em função das pessoas.
Aí se começa a fundar um teatro onde as pessoas e os artistas e os fazedores estão em função da obra. A obra é aquilo que determina tudo. A obra é o centro, né? E aí todos os sacrifícios são na direção da obra. Acho que essa é a questão fundamental, essa questão é essencial. Sim, mas citou porque também por desse contrabando que vem dos Estados Unidos, a obra fica parecendo, né, quer dizer, aquela coisa mercadológica de Hollywood, eu me sacrifico a obra achando que é a questão da bilheteria, que é a questão do brilho pessoal, e a gente sabe que isso não é no Stanislavski. Mas como você nota isso, por exemplo, no tempo que você ficou lá na Rússia e pós até a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Porque senão, para o desavisado, acha que a obra, no sentido de eu não sou a diva, mas eu me sacrifico pela obra. A obra em relação à sua realidade, em relação à sua sociedade. A sua realidade. A busca não é da verdade no sentido factual, mas da verdade cênica, ou seja, daquilo que é verossímil, daquilo que corresponde a uma visão do real, aquilo que tem um vínculo com a vida das pessoas. E aí o esforço do artista é nesse sentido. Ele não se contenta com pouco, né? Os artistas têm uma formação muito profunda nesse sentido desse ofício que ele considera que é o mais difícil de todos, que é o ofício do ator, que é dar vida para as coisas, né? Dar vida mesmo. E aí quando você começa a ver, enfim, a observar isso, você vai vendo como você realmente vai se satisfazendo cada vez menos com aquilo que é o resultado. Como, assim, como precisa estudar, como precisa aprofundar as coisas. Para quê? Como você precisa, e é sempre gerado a partir da angústia, porque a angústia que é o fator de criação, né? Só se eu me angustio eu posso criar. Aí vem a questão da indignação. Quer dizer, só se alguma coisa grande me move, eu posso criar. Então, a criação aí é determinada por uma coisa sacerdotal mesmo. Stanislavski fala que mais importante do que o talento é a vocação. A vocação, e essa vocação significa a capacidade que eu tenho de me doar para aquilo que eu faço, né? E é curioso no teatro dele, porque ele levanta muito mais dúvidas do que certezas e convicções e tal, e que isso anda um pouco na contramão do teatro burguês, porque do drama burguês, porque coincidentemente no início do século XX ou no fim do século XIX é quando a dramaturgia burguesa começa a se foder. É quando vai surgir o Ibsen, quando vai surgir o Strindberg, quando vai surgir o Brecht, quando o teatro épico e narrativo vai ganhar grande força. Ou seja, quando o teatro passa a ser um espelho onde as dúvidas surgem com muita força. Stanislavski é um dos caras que trabalha em função disso, embora se diga o contrário, né? Nesse projeto... Então isso é a ética, é a busca da verdade. Nesse projeto que você falou do fio invisível da história, que a gente esquece, né? E de fato a gente pode estar fazendo teatro no Brasil, mas a gente nunca pode esquecer que a nossa genealogia tem a ver com Stanislavski, tem a ver com os grandes produtores. Isso é uma grande genealogia, assim como o físico nuclear daqui tem a ver com Einstein, né? Senão ele não se entende dentro do panorama. Posto isso, quer dizer, o que eu quero levantar é o seguinte: no panorama do teatro brasileiro, quer dizer, há algum movimento, ou há alguns grupos, ou há um movimento para se estabelecer isso? Dá para entender? Quer dizer, veja bem, ainda no Brasil, se há artistas, criadores, eu vou chamar isso por benevolência, que escolhem um texto ou uma obra, porque talvez no currículo dele eu não tivesse o autor, ou então não tivesse uma magnitude daquele ponto. Nós tivemos um pouco esse problema quando a gente escolheu Shakespeare para fazer o Otelo, que muita gente acreditava, bom, o Folias agora, felizmente, vai se encaminhar para o braço generoso da classe média e vai fazer os grandes clássicos, né? O que você está colocando é que é justamente o contrário. Quer dizer, só a partir do momento que eu leio a realidade, então,
Só no momento que primeiro eu exerço a minha cidadania, eu posso saber que projeto artístico eu vou estabelecer para o meu teatro. É isso que você está dizendo? É, lógico. É só a partir do mundo que você está vivendo e da tua angústia. Da tua angústia. Porque o que eu acho que o grande aprendizado da gente aqui é o quê? A gente não tem caminho. A gente tem dúvidas. E lógico que a gente tem posições com relação a isso. Então, realmente, a gente levanta e problematiza a coisa. E quanto mais problematizadas elas estiverem, e se elas forem genuinamente problematizadas, elas vão tocar as pessoas. As pessoas vão se mover por aquilo. E eu acho que e na história do teatro, você vê isso acontecer. Quando você perde essa perspectiva, como artista, você se fudeu. Né? Então não tem essa na vida desses caras. E quando o cara pega um Shakespeare, por exemplo, e diz, vamos agradar agora não sei o que da classe média, por quê? Porque a burguesia tem um poder, ou a classe dominante, historicamente, tem um poder de arrancar a espinha dorsal dos grandes artistas. Então você pega, de repente você pode, e até pouco tempo atrás você tinha isso no Brasil, o cara achava o Brecht um chato, ou não? Porque quando o cara montava o Brecht, ele montava dentro de uma ortodoxia, que o teatro do Brecht é narrativo, é frio, é não emocional, é não sei o quê, bibibobó. Enfim, uma porrada de preconceito que, na verdade, estava sendo forjado para quê? Para arrancar o Brecht da vida brasileira. Né? O Shakespeare é a mesma coisa. O Shakespeare é o mais popular de todos, ele junta tudo. Tanto que as coisas que ele fazia é uma puta festa. Então, se é popular, tem palavrão, tem escatologia, tem sexo, tem sonho, tem circo, tem essas coisas todas. E o que se tenta fazer é academicizar o sujeito, é fazer com que o cara entre dentro de um cânone. Essa é a vantagem do Brasil. Como ele não tem essa tradição, como ele não está voltado para se manter lá atrás, ele pode arriscar qualquer coisa. Né? Essa possibilidade de risco aqui é muito mais forte, e na Latinoamérica inteira, do que na Europa, por exemplo, onde os caras ficam tentando conservar umas coisas que não tem nenhum nexo, não tem nenhum vínculo com o público, com as pessoas, porque é um culturalismo que muitas vezes os artistas institucionais aqui tentam entrar e que não tem nenhum eco. E por isso o teatro passa a ser uma coisa chata e desimportante. Acho que eu desviei, né, mãe? Não. Vamos só acrescentar uma coisa. O Walter Benjamin, naquele texto dele, seu autor como produtor, diz o seguinte: tudo bem que tenhamos tendência. E historicamente a gente sabe que as grandes produções do mundo, elas têm tendências. Tendência que eu estou dizendo é o seguinte: essa velha balela de que há teatro engajado, não existe no mundo que não seja teatro engajado, mesmo de direito. Mas além da tendência, um teatro que aponte para uma sociedade talvez melhor que nós vivemos, é necessário o quê? Porque também, se não desavisado, acha que se ele tiver só escolhido o lado correto das relações produtivas, ele vai fazer um bom teatro. E não é isso que você está dizendo. Não. Então, além da tendência, tem que ter o quê? Qual é a excelência? Porque teatro não é discurso. O campo do teatro não é o campo da literatura. O teatro não existe enquanto literatura. O teatro tem as suas regras. Por quê? Porque é uma relação viva. Essa é a puta da dificuldade. Para o encenador, para o dramaturgo. Né? Quer dizer, o cara diz, por exemplo, que quando você lê um grande texto é muito difícil ler. Porque tem mais claros do que está tudo preenchido. Então você pega o Shakespeare, por exemplo, os caras estão numa conversa aqui como a gente está, e de repente eles estão no meio da rua numa batalha. E o que aconteceu no meio disso? Quem é que vai resolver isso? Onde que vai estar resolvido isso? Isso vai estar resolvido na cena. Mas como é que eu resolvo isso se eu achar que isso é literatura? Então eu pura e simplesmente boto os caras para falar aqui e de repente eles estão numa batalha, e o público olha aquilo e não entende porra nenhuma do que está acontecendo. Isso vai ter que ser resolvido por uma dramaturgia da cena. E essa dramaturgia da cena é construída pelo diretor, pelo cenógrafo e, fundamentalmente, pelos atores. Então os atores têm que ter um domínio técnico tão fodido que o público, de fato, entenda o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Né? Então não basta eu estar com uma boa intenção no teatro.
tem um domínio da gramática, e a gramática do teatro é um campo muito esquivo, e que a gente erra mais do que acerta, né? O tempo todo a gente está tentando, mas a gente nunca domina isso. E o ator também. O problema que eu vejo, talvez, ainda, é que a gente ainda não tem uma tradição de ator, quer dizer, a gente tem aqui a coisa espontaneísta, então o cara não tem a coisa técnica que talvez esses outros, o ator inglês tem, o cacete, embora desideologizado. Mas eles estudam pra cacete. Em Londres, por exemplo, eles fazem lá um negócio que é importante, que é uma cooperativa de teatro que é formado por atores profissionais. Pra quê? Pra se reciclar. Tudo bem que eles fazem coisas... Não estou dizendo que o teatro deles é melhor do que o nosso, porque eu acho que o teatro daqui é um dos melhores teatros do mundo mesmo. O teatro é difícil no mundo inteiro. Mas o que eles têm? Eles sabem que eles precisam... Porque a profissão existe, aqui a profissão não existe. Né? Então o cara sabe que ele tem que se aparelhar, o cara sabe que ele tem que estudar. Só que eles se dirigem para quê? Para coisa técnica. E a gente está se dirigindo para a tecnologia disso, que é muito diferente. Existe um saber e uma sabedoria que acho que a gente está constituindo, que o teatro brasileiro está constituindo, com todas as dificuldades que tem. Agora, é uma coisa de persistência, né, dos atores e tal. E que como tem uma tradição também, não, a gente é um povo espontâneo e tal, às vezes cai nessa armadilha. E é a televisão brasileira que é o que causa esse grande prejuízo. Né? Fica tudo meio mais ou menos. Acho que cada vez menos é mais ou menos. Cada vez mais. Por quê? Porque também acontece uma coisa, né? Que também é um paradoxo da televisão e dessas técnicas reprodutíveis e tal, como diz o Walter Benjamin. O público hoje, ele tem muito mais intimidade com a coisa da ficção do que ele tinha 30 anos atrás, por conta da televisão, do cinema, da internet e tal. Então, para você atingir o público, ele não aceita mentira tão fácil. Né? Você tem que se desenvolver, você tem que aprofundar as coisas têm que ser cada vez mais estudadas, é uma coisa cada vez mais profissional para que ela aconteça. E aí vem o conceito da qualidade, que às vezes é caro ser discutido. Eu acho que aí entra o conceito da qualidade. E é concreta essa discussão. E eu acho que é concreta essa discussão. Não tem obra de arte sem excelência. Não tem obra de arte sem excelência. E excelência de que ponto de vista? Não é da excelência burguesa, não é da excelência da classe dominante. Porque você tem coisas... por exemplo, eu vi um espetáculo, o espetáculo mais importante que eu vi em Portugal é um espetáculo que é o seguinte, é os bonecos que tiveram aqui em Porto Alegre quando a gente estava em Porto Alegre, que é os bonecos de Santo Aleixo. Os bonecos de Santo Aleixo têm 200 anos, entendeu? Os caras que fazem é um grupo de 6 ou 7 pessoas que manipulam, porque o boneco é do cacete, mas a manipulação do boneco é que é o negócio. O trabalho dos caras é uma coisa impressionante, do ponto de vista da cultura popular, das relações, do jeito que eles contam a história, da vivacidade, da técnica deles, da música e tal. E parece que você está vendo uma coisa nordestina, de muita qualidade, popular. Um negócio impressionante. Essa é uma então, outra... quando a gente fala, quando tenta escamotear a discussão da excelência, é porque parece que a gente está falando de excelência do ponto de vista do elitismo. Nós não estamos falando disso. Estamos falando que a coisa tem excelência em si, ou não tem. É interessante o exemplo que você deu, porque também isso é um corte de classe, né? Que eu vejo um titiriteiro nordestino e retiro dele a excelência que ele tem da tradição que ele refunda todo dia. Não reconheço. Claro. Como se essa arte popular não tivesse a excelência dada. Ou como se um puta camelô de rua que para 200 mil pessoas em volta não fosse um puta de um artista. E com excelência. Se ele não tiver excelência, ele não vende o bagulho dele. E você pode ter um outro vendendo um troço do caralho que não vende, porque é um artista de merda, um vendedor de merda. Porque na verdade nós somos vendedores. É um artista de merda. Agora, o cara pode estar vendendo bosta. Se ele for bom, até um cara que pede esmola.
Se o cara que pede esmola e entra no ônibus, ele tem uma coisa, uma verve, uma excelência no seu fazer, você dá a grana com puta prazer. Agora, se for um nego que vem... Você não dá, não é? Eu estou comparando uma coisa que pode parecer absurda, mas é assim que ela funciona. Porque tem excelência na coisa, na atividade do cara. E a obra de arte é isso. Se é a mais refinada das atividades humanas, ela pede isso. Tá. Uma pauta que não pode deixar nessa conversa do café é que o Marco, em São Paulo, tem um papel interessante junto com outras pessoas, que é da discussão de qual seria uma política pública nesse país que pudesse favorecer a cultura e que nós temos visto nos últimos anos, que independente do governo ser de direita e de esquerda, a cultura ainda tem o mesmo olhar do político que ele tinha na colonização ou tinha antes desse país ser uma federação. Fala um pouco disso. O Marco fala enfatizar, teve uma experiência na vida pública importante de ter tido a caneta na mão, que ele foi secretário de Cultura na cidade de Santos, talvez numa das gestões, como todas as gestões criativas, contraditórias, paradoxais, mas de avanço social real, que foi a do Davi Capistrano, e na qual nos últimos 2 anos da gestão o Marcos foi chamado para resolver essa questão. Acho importante tocar nisso, porque se é fundante para a arte, para a estética, a ética, então a discussão da cidadania é uma discussão importante, né? Que às vezes tentam se desvincular. Eu, como artista, não tenho esse compromisso, ou então se leva para o lado errôneo do partidarismo. Não estamos falando, nós estamos falando de política, como um contrato social, do qual eu, como cidadão, estou no jogo, por omissão ou por participação. Como é que você vê isso nos últimos anos no Brasil? Se tem um avanço de fato ou não da sociedade civil? Quais são os embates que pode ter algum sentido ser mantido com o governo para que também tudo isso que nós estamos conversando até então, esteticamente, possa vir-se a realizar no sentido de ser uma conquista social? Quer dizer, então, é só fazer um registro dessa história de Santos, porque eu acho que é interessante. Porque, na verdade, o Davi Capistrano, que foi um grande prefeito, aliás, foi um grande militante, né, das causas populares e de esquerda, eu nem conhecia o Davi. O Davi, na verdade, chamou a Renata para ser secretária de Cultura. E a Renata pegou e falou assim, eu não tenho saco com isso, e me indicou. E o Davi meio me engoliu porque não tinha quem engolisse. Quem topasse pegar aquele pepino. E, na verdade, eu topei porque a gente sempre fez o quê? A gente sempre ficou do lado de cá dizendo, esses filhos da puta podiam fazer isso, aquilo, não sei o quê. Então eu entrei lá para ver se realmente... E os filhos da puta sempre dizendo, mas o dinheiro não dá, mas não sei o quê, mas não sei o que lá, e etc. Né? Então eu entrei lá para ver se dava ou não dava. E curiosamente, e esse grupo do qual você faz parte, né, fundamentalmente, foi todo para lá, para ajudar a fazer aquilo lá, porque achava que aquilo era importante. Você, a Nani, a Renata por tabela, que não era profissionalizada porque não podia, né? Porque senão era, como chama isso? Nepotismo, né? Que eu tinha posto a mulher lá e não sei o quê. Mas foi todo mundo. Ajudar a fazer aquilo. O Dagoberto, a Sarida, etc. E a gente conseguiu fazer coisa pra cacete. Por quê? Não porque a gente fosse muito capaz, mas porque o Davi era um cara que tinha uma visão de que cultura é prioridade de Estado. Então o Davi topava todas, topou tantas que a gente derrubou até o secretário de Finanças. Você imagina se o Gil conseguisse derrubar o Palocci? Foi o que a gente fez lá. Lógico, o Davi concordou e a gente derrubou o secretário de Finanças. Porque a Secretaria de Cultura era mais importante do que a Secretaria de Finanças. Se o Ministério da Cultura fosse mais importante do que essa porra desse Palocci. E isso foi o que aconteceu em Santos. E aí realmente se fez muitas coisas e algumas coisas que estão lá até hoje.
coisas ligadas à memória, coisas ligadas ao conhecimento, coisas ligadas a experiências de vanguarda mesmo, tipo montar o café que nunca foi montado, do Mário de Andrade, a ópera e tal. Então, aí, o que a gente vê hoje? Eu acho que a sociedade avançou muito, muito mais do que a política, né? Onde a gente vê uma continuidade, como se fosse quase uma dinastia. Collor, Fernando Henrique, Lula. Parece que um segue o figurino do outro. E as políticas públicas no Brasil ficaram restritas a quê? As tais das leis de incentivo, como se isso resolvesse alguma coisa. O que aconteceu de alguns anos para cá é que os artistas, pegando isso na mão, começaram a formular propostas e políticas. E por uma circunstância histórica, né, favorável, a gente conseguiu, num determinado momento, dentro do governo do PT e da Marta Suplicy, em São Paulo, fazer passar, através da intervenção fundamental de um vereador, que era o Vicente Cândido, que é hoje deputado estadual, uma lei de fomento ao teatro que virou um exemplo para o país inteiro. Um exemplo de quê? De financiamento público direto, através de edital, de concorrência pública, etc, etc, etc. Bom, a partir daí, o que a gente começou a formular? Os grupos, né? A gente começou a formular, bom, se é possível isso no município, nós temos que constituir isso no Estado. E nesse momento a gente está numa briga contra esse governo maléfico que está aí há 12 anos, do PSDB, para criar um Fundo Estadual de Arte e Cultura nos mesmos moldes da Lei de Fomento. E começamos ainda, muito timidamente, a tentar avançar no governo federal, que é onde existe, inclusive, as maiores resistências, né? Por incrível que pareça. O que eu acho é que a gente tomou consciência no país que o país é nosso e que a gente vai construir essas porras na marra, que o país não é desses caras que estão aí. Quer dizer, isto eu acho que é uma coisa que o teatro ensinou, porque aí isso em São Paulo repercutiu em todas as outras áreas, na dança, na música, enfim, todas as áreas começaram a constituir movimentos de mobilização com todas as dificuldades que tem, né? Não sei qual será a capacidade da gente de resistir, mobilizado e tal. Mas eu acho que essa diferença foi fundamental. E aí a gente pode se aproximar de alguns países onde ainda as humanidades ainda são o centro das políticas. Ainda porque ainda resistem, né? Como eu estava trazendo aí, por exemplo, esse negócio de Portugal, onde Portugal, que é um país que é menor do que o estado de São Paulo, investe numa lei de fomento que atinge o teatro, a dança e a música, 17 milhões de euros por ano de fomento. 17 milhões de euros. Desses 17, 10 milhões de euros são para teatro. Ou seja, em torno de 33 milhões de reais. O governo federal brasileiro acabou de lançar um edital de fomento ao teatro e à dança, que para o Brasil inteiro é de 3 milhões de reais. E Portugal é considerado o terceiro mundo da Europa, a periferia da Europa. E não é que eles não têm problema, eles têm problemas. Mas a cultura e a arte fazem parte... Aliás, eu não sei se eu te contei isso, mas isso determina até que você tem uma imprensa que não é muito boa, mas é melhor que a nossa. Então o jornal, tem um jornal nacional lá, um jornal diário, um jornal mídia impressa, chamado Público, que eles fazem uma publicação de um livro, que eles chegam para os políticos, né, tipo, você perguntasse assim para o Maluf, quais são os poemas da sua vida? Aí o Maluf vai ter que estudar os poemas da vida dele, e aí eles pegam os poemas e publicam um livro. Entendeu? Então tem vários livros editados, e aí isso é vendido junto com o jornal por 3 merréis. O último, que é o do Jerônimo de Souza, que é o secretário-geral do Partido Comunista de lá, que tem inclusive o Brecht como um dos poemas que fizeram a cabeça do cara. Quer dizer, isso obriga o quê? É uma coisa ingênua, né? Mas obriga, de certa forma, o cara a ter uma visão cultural, uma visão artística.
Não está desvinculado. A arte não é um penduricalho qualquer. É uma coisa que faz parte do desenvolvimento humano. Você sente que a existência desses programas, dessas leis estabelecidas, reflete na produção? Mas é lógico que a gente sabe, eu não estou aqui fazendo nenhum papel de poliana, né? A gente conhece a experiência, por exemplo, do Peter Brook, conhece da Liane Mouchkine, do Le Soleil, que são as mais conhecidas porque é que transita por esse país. Mas eu digo, de maneira geral, a existência dessa relação entre a política e a cultura favorece a produção cultural? Não tem dúvida. De pujança Não tem dúvida. Eu acho que é lógico que vai depender da posição dos artistas com relação a isso. Em Portugal, o que eu vejo muito é do artista se contentar com o subsídio, então ele monta uma pecinha e as coisas continuam do mesmo jeito, os vínculos de formação de público não existem, né? E em geral é assim. Em geral é assim, quer dizer, esse é o paradoxo. Agora, necessariamente isso, eu acho que aí o Estado faz o seu papel. Precisa ver se a gente faz o nosso papel. Mas o Estado tem que fazer o papel dele. E nós temos que fazer o nosso. Se o meu teatro não presta, então você corta o subsídio. Se eu estou acomodado, você corta o subsídio. Mas tem que existir. Porque se existe para questões centrais da cidadania, tem que existir para a cultura, porque é um direito constitucional. Eu acho que quando cair essa ficha para a gente, porque para a nossa geração caiu e a gente foi à luta atrás disso, mas ainda não caiu para a geração mais jovem, que ela tem que militar, que ela tem que discutir, que ela tem que pensar, que ela tem que participar desses encontros, que ela tem que discutir com as pessoas. Essa presença é muito insípida ainda. Né? Então a gente está carregando um vagão de merda de um momento histórico onde eu acho que a gente está fazendo o nosso papel. Agora, o que vai... É um pouco isso. E o Estado que faça o seu papel? Eu faço o meu papel, você faz o seu papel. E aí, se tiver controle social, as coisas vão se dar. Agora, o que não é possível... E eu falei de 17 milhões de euros ali, estou falando do governo federal. Mas os governos municipais têm um puta apoio para a coisa da arte e da cultura. E aqui? A gente pode dizer que isso é uma... É lógico, de novo vou fazer o papel de poliana. Isso aí pode dizer que é um corte ideológico dessa elite política do país. Quer dizer, não existia no país, quer dizer, uma compreensão da importância da questão cultural, é uma escolha política, premeditada, não interessa se consciente. Do teu ponto de vista, do Brasil. É uma escolha premeditada. Eu acho que a escolha aqui foi feita no sentido de manter realmente... Porque como é que se administra uma população desse tamanho, um país desse tamanho? E a escolha foi a pior possível, né? Vamos manter na ignorância, vamos manter na necessidade, vamos manter na carência absoluta, porque eu acho que é uma escolha. Mas você acha que tem um traço de, por exemplo, ser um país, um dos últimos países, por exemplo, de acabar com a escravatura? Um país onde a diferença e a exclusão era tida até o século XIX como natural, quer dizer, uma faixa da população, ela não tem direito a nada. Quer dizer, você acha que ainda... E é um tempo recente. Por que eles acabaram com a escravatura? Porque os crioulos ficaram muito pesados, eles não precisavam de tanto crioulo para ficar cortando grama. Né? Então, mas Coincide um pouco com a industrialização, com tudo isso. Então vamos se livrar dos crioulos. E continua escravo até hoje. Mas o que eu digo é o seguinte, esse descaso, né, com a população produtiva, que não é cidadã, quer dizer, reflete... Estou dizendo isso porque está na origem. Se a gente lê Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, se lê Visão do Paraíso, isso está impregnado. Né? E isso é uma coisa que não nos foi transplantada. Isso o colonizador nosso europeu não nos trouxe. O direito à cidadania, diferente, por exemplo, da colonização americana. Por processo histórico, mas lá desde o início foi uma escolha deles, pegaram um barquinho lá, a Minha Flor, inclusive é um nome estranhíssimo para quem tem um presidente como o Bush, o barquinho chamar My Flower, né? Mas ele trouxe a cidadania. Quer dizer, e aqui eles não desembarcaram a cidadania.
Só para que a gente tenha uma ideia, porque eu acho que hoje tem uma questão no Brasil, eu acho, do meu ponto de vista, fundamental, e o que a gente está tentando fazer aqui é o que? É trazer à baila o que a moda não traz à baila. E a moda não traz à baila a responsabilidade da criação cultural com o seu país. Hoje ainda é demodê isso. Então esse programa, para quem está vendo, é demodê, é na contramão mesmo, já deve ter te enchido o saco. Até porque toda a mídia faz para te encher o saco, para que isso não seja o teu direito. Né? E o que nós estamos dizendo é sobre questões fundamentais do direito. Eu estou insistindo nisso porque, de repente, parece que eu posso agregar um coletivo de criadores, para usar um termo comum, estabelecer autonomamente um programa, sei lá, vou me dedicar a entender a obra do Nelson Rodrigues, ou então vou me dedicar a fazer um teatro baseado na biomecânica do Meyerhold, e não tenho nada a ver com essa realidade. É o que se quer, né? É o que se quer, né? E, no entanto, a gente não vê que, quando pega, por exemplo, referenciais da metrópole aqui na colônia, se esquece que eles têm um programa ético e ideológico, como tem seu Peter Brook, como tem Dona Ariane Muschini, né? Como tem os grandes, como tem a Barca de Portugal, como tem o Scrambray de Cuba, como tem o Jusascani no Peru, como tem o Galpão no Uruguai. Então, aparentemente é uma discussão inócua, mas é interessante, eu só estou batendo nesse ponto, porque ou a gente recupera a coragem de recolocar essa discussão, ou então nós não teremos condições de refundar um teatro aqui como necessidade social. Quando eu digo necessidade social, não é fazer teatro para inclusão social, gente, não é ensinar o cara a fazer malabares na esquina, quer dizer, mas um teatro que sirva a sua população. Né? É isso que você está falando. É isso que eu estou falando. Quer dizer, eu acho que o caminho da gente é criar um vínculo tão profundo com a comunidade e com as pessoas, para que isso... Agora, como você consegue isso se você não falar de problemas que eles vivam, de questões que eles vivam, além daquilo que é a mass média, aquilo que é a superficialidade que a mídia eletrônica traz, né? E essa é uma equação difícil para a gente. Mas todos esses grupos que você falou, eles têm esses vínculos, né? A Ariane Muschini teve um problema lá sério na França, que continua, né? Mas que era um problema com os albaneses, que eles queriam expulsar os albaneses, ela tacou todo mundo dentro do teatro, porque o teatro é considerado um território sagrado, né? Então, daqui não expulsa, enquanto não resolver esta porra, daqui não expulsa, né? Aí juntaram lá meia dúzia de intelectuais, fizeram uma greve de fome, eles alteraram coisas fundamentais. Agora, é preciso que o artista e o intelectual brasileiro acredite nisso. Mas ele está sempre com o olho voltado para a Europa, para os Estados Unidos, mesmo o artista, mesmo o intelectual. Esse papel do intelectual, de refletir sobre a produção artística cultural hoje, a gente é muito mais avançado que os intelectuais. E por que esse descaso do intelectual? Esse é um assunto porque, na verdade, eu acho que ele sonha sempre com a Europa, ele sonha com... Entendeu? Ele sonha com... Ele não quer ser brasileiro. Tem uma coisa de não querer ser brasileiro. Isso ficou incutido nas pessoas. Não sei explicar isso. Agora, eu vejo o cara, uns puta intelectuais, fazendo uma análise de um filme americano, não sei o quê, e não vejo desse movimento de grupo, um movimento de teatro que acontece no Brasil. Os grandes intelectuais, os de esquerda, os não sei o quê, o cara faz uma puta análise da questão da corrupção, mas não faz da questão da delação como uma instituição nacional hoje, que delatar o outro é legal. 30 anos atrás, você delatava, era mais escroto do que qualquer coisa, do que ser ladrão. Hoje em dia, ser delator é uma coisa, pô, o cara é premiado, diminui a pena do cara, tá nos ônibus e tal. E esses fenômenos culturais que fazem parte hoje e que estão transformando a sociedade brasileira numa outra coisa que ninguém sabe o que é, isso não está sendo analisado pelos intelectuais, pelo menos eu não conheço essa produção. Do ponto de vista do que representa. Não está na universidade. Não está nem na universidade, nem no artigo de jornal, nem em lugar nenhum no espaço que eles têm. E também não está o teatro. E também não está o cinema brasileiro. Entendeu? Mas está o cinema americano, está o não sei o quê, tá, essas coisas estão. Agora, como é que você... O que é...
não está o desastre que é o êxodo brasileiro. Qualquer lugar que você vê da Europa, os piores trabalhos estão sendo feitos por brasileiros, por latino-americanos, por gente do leste europeu. É um êxodo. Em Londres tem mais de 100 mil brasileiros fazendo os piores serviços. Em Portugal tem outro tanto. Por quê? Porque um cara com 20 e poucos anos aqui, formado na universidade, não sei o que lá, não tem trabalho, não tem nenhuma perspectiva. E essa porra está sendo discutida? Não, a discussão é protestante, é a corrupção, é não sei o que lá. Não tenho nada com isso. Essa é a questão que eu acho que é uma questão cultural. E tem questões macro do mundo que possam interessar a gente. Por exemplo, como é que um negro com 20 anos de idade se explode? Porque os caras que estão se explodindo não têm 70 anos ou 50 como eu, que já viveu e tal, então eu posso me explodir para representar. Agora, como é que um cara de 20 anos se explode? O que está acontecendo aí? Ou não? Isso não interessa? Essas questões não interessam? Nas questões macro. Mas isso não dá muita mídia. Né? Eu fiz uma peça, que foi o Blast, de há pouco tempo atrás, que se passava onde? Em Leeds. Escrita por aquela moça que se matou, não sei o quê, Da onde eram esses caras que se explodiram agora em Londres? Você viu de onde eram? De Leeds. Pode dizer o que fosse dessa mulher. Ela tinha uma antena. Alguma coisa ela estava dizendo lá atrás. Esse papel é do artista? É, mas também é do intelectual. E ele está se recusando a fazer. O intelectual de esquerda. Então, não é estranho que tudo isso esteja acontecendo do jeito que acontece. Mas isso você acha que acontece porque, junto com o que eles dizem, e a direita comemora da queda do Muro de Berlim, houve um sombreamento neoliberal do sonho utópico de uma sociedade possível? Eu acho que mesmo... tem, aí, nesse caso, os comunistas arrependidos pelo menos são mais honestos. O canalha do Roberto Freire, esses caras são mais honestos, entendeu? Eles assumiram o papel de bate-pau mesmo. Agora, tem uma pseudo-intelectualidade que tem estrutura, que tem... e que, na verdade, ela não contribui em nada com o país, nesse momento. Nada. Tirando a Iná Camargo, tirando um ou outro que está aí na luta, né? Está tentando pensar essas coisas, mas inclusive amigos da gente. E que são discriminados no meio, como engajados. E que são discriminados no meio, como radical, como não sei o quê, como bibibi, bobobó. Né? Quer dizer, a gente vive uma época assim, muito pragmática, eu acho. Pragmática do ponto de vista de que isso aí acabou, meu. Não adianta lamentar. Fazendo uma brincadeira. Se hoje a gente sentasse e fosse tentar fazer um manifesto para o teatro brasileiro, qual seria a primeira frase que você colocaria? No velho estilo do camarada Marx. Não sei, mas acho que... Eu acho que Eu acho que assim, a gente... Essa coisa da excelência do vínculo com a vida. Não sei como juntar as duas coisas, entendeu? Porque a gente não pode mais perder guerra nenhuma. Então a gente não pode fazer mais ou menos, não pode... Né? A gente tem que criar realmente pequenas revoluções. E o teatro ainda é essa trincheira que pode... Eu acho que a reserva ética hoje no Brasil é o artista. A reserva ética no Brasil é o artista. Porque a mídia submeteu a política, transformou a política em nada. E a mídia também não é discutida de jeito nenhum. E onde é o espaço... A mídia é um troço intocável, ela faz o que quer. Ela determina a vida de tudo. Tudo tem que passar pela mídia. E ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. Como que você pode se sobrepor a isso? Só se você tiver um movimento mesmo comunitário, social e tal, que
abrace isso, que isso faça parte da vida das pessoas, que isso se vincule profundamente com as pessoas. Social assim, né? Que envolva o território onde você está. De alguma maneira, então, acho que é assim, é resgatar os territórios. De alguma maneira você está colocando que, assim como na superação da ditadura, o teatro e a cultura no Brasil teve um papel importantíssimo, ainda não registrado analiticamente, com essa profunda queda do nosso Solidariedade de Bigode, caberá de novo à cultura refundar essa utopia da comunidade, é isso? Eu acho que é. E eu acho que a gente, na verdade, pra gente aqui, né, não é nenhuma surpresa o que aconteceu. A gente já estava falando disso no Otelo, tá falando disso no El Dia, tá falando disso em várias coisas, lá atrás. A gente sabe que é assim. A gente sabe que é um longo caminho, e sabe também que esse modelo é um modelo absolutamente esgotado de representação pseudamente democrática. Isso pode levar 50, 100 anos, mas isso está caindo pelas tabelas. A própria Veja, que é essa revista escrota de direita, a capa dela essa semana está dizendo o quê? Que uma campanha custa tão caro que é normal que haja corrupção, porque virou um alto negócio. Então essa pauta não é nossa. Na verdade, a população não tem nada com isso. Isso é um caso de polícia que devia ser tratado como polícia. Né? Porque enquanto isso, os caras não fazem o que tem que fazer. Não vota o Fundo Estadual de Arte e Cultura, entendeu? Não tem uma discussão sobre a dívida externa séria. Entendeu? Não tem um projeto de país. Essa molecada continua sem emprego, sem perspectiva de emprego. A molecada que eu digo, para não falar dos caras de 50 anos, porque aí a casa já caiu, também já viveu bastante, pode se fuder. Agora, o cara que está começando a vida, né, e a gente que pode pôr essas angústias na roda. Isso funda uma pauta ética para o teatro brasileiro. Eu acho que funda, eu acho que até o que é essa mitologia, até religiosa, até metafísica, que é onde a gente está interessado em discutir. Mas que mitologia é essa, onde esse continente é uma eterna promessa, que nunca se cumpre? Por que ela nunca se cumpre? O que acontece aí? Religiosa no sentido de que é uma coisa tão funda, tão lá atrás, que a gente precisa entender isso aí. Precisa entender o que acontece. Por que acontece, como que acontece. Nisso e eu não tenho caminho, você também não, e ninguém vai ter. Vai ter? Então esse é um assunto para a gente se debruçar. E esse fato da gente ainda continuar com as costas da América Latina de língua espanhola é um prejuízo. Total, porque tem tanta coisa que junta a gente, né? Que não é a pauta do Mercosul. Qual é a pauta nossa? Então, eu acho que tem todas essas coisas que são da mistura de raças, né? Tem essas coisas de toda essa geografia desse continente, toda essa miséria desse continente. E toda a perspectiva que ele pode ter de reconstruir alguma coisa pela via de ser um laboratório de... Né? Na Bolívia, por exemplo, está acontecendo uma caralhada de coisa que o mundo nem imagina. Né? Aqui tem coisas como o Movimento Sem Terra que tem uma significação no México. Né? Agora, todas essas coisas, qual é a capacidade de resistência disso? Isso faz parte dessa... Isso consegue durar mais 50 anos, consegue superar essas coisas, consegue se multiplicar com todo o cerco que tem da desinformação, da deseducação. Não sei como é que é. Essas coisas são comuns. E é comum também essa perspectiva de falar assim, nós podemos correr todos os riscos porque a gente não tem nada para perder. É como o assaltante do farol. Ele pode te dar um tiro na cara porque você tem coisa para perder. Ele não. Então, esse continente pode dar um tiro na cara desses caras. Não tem nada para perder. Agora, o continente velho, ele está tentando manter suas conquistas, está no seu papel. Né? Eles criaram um troço que é a União Europeia, que é o quê? Acaba homogeneizando todas as coisas, criando um peso de gravidade no centro. Não vai nem para a esquerda nem para a direita, cria um peso de gravidade no centro. Agora, a gente não consegue nem no centro. O peso de gravidade está sempre à direita.
Porque eles conseguem manter isso no canal. Eu não digo o que disser, mas eles têm essa outra perspectiva. É muito diferente. Agora, como é que a gente vai fazer? Não sei. Como é que a gente vai influir? Por isso que eu acho que tem que causar pequenas revoluções, mesmo. E também não sei se a gente tem mais energia, né? Com tanta idade. Estamos despedindo desse café com palavras apatistas. Não esqueçam que o Marcos, o subcomandante Marcos, é xará do nosso Marcos. Quando escreve o manifesto, tem um besorrinho, que é o alto ego dele. Então não há nenhum manifesto que no meio do manifesto o besorrinho não diga o seguinte: camarada, subcomandante, estou vendo uma ponta do seu antigo lastro, pequeno burguês. Pense sobre isso. Tchau.